Lucas 6:39. Propôs-lhes também esta comparação: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como o seu mestre. Jesus disse isso. Vamos pensar sobre: é possível um cego guiar outro cego? Não. Vamos pensar sobre fazendo uma analogia. Quando a gente pensa em cego, já vem a nossa imagem, a cegueira visual, física, né? A pessoa, ela precisa de um auxílio em algumas atividades, utiliza a linguagem braille, mas nessa passagem é muito além disso. É uma cegueira espiritual, emocional também. O que nós podemos refletir sobre isso? Quantas pessoas se consideram muito atentas, inteligentes, maravilhosas e na verdade são cegas. Elas não conseguem perceber algumas coisas. Alguns mais, alguns muito mais, outros bem menos. E antes de falar de qualquer outra pessoa, eu vou falar primeiro de mim. Porque eu gosto muito de uma comparação. Uma pessoa uma vez falou para mim assim, que quando uma pessoa ela vai passar uma informação para outra, principalmente do evangelho, né? É como se ela estivesse preparando um banquete. Vamos pensar principalmente nos pregadores, né? Ela está preparando um banquete. E neste banquete, a primeira que tem que saborear para ver se está tudo bem é ela mesma. E eu acredito muito nisso. Não adianta nada eu vir aqui, ou seja numa pregação da igreja, e eu falar tão bonito, né? E não vivenciar aquilo. É falso, é hipócrita. Então eu não posso fazer isso. Então eu me vi em muitas situações em que eu achava que eu estava arrasando, falando coisas para as pessoas, e eu não olhava que eu não vivenciava algumas coisas. Começa por mim. Então o que eu percebo hoje na sociedade? Uma cegueira muito grande. Eu até gosto muito de comparar com o mito da caverna. Que um sai para conhecer e ver a luz, ver tudo maravilhoso, e os outros ali aprisionados continuam. Então são poucos que saem. E a terapia nos liberta. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Dani, mas Deus nos liberta? Às vezes ele não consegue. Ah, mas você acredita em Deus? Claro que eu acredito, e muito. Mas a pessoa tem tanto pecado, tem tantas dores emocionais, muitas vezes lá da infância, na maioria das vezes, e ela não consegue se conectar com Deus. Ela faz oração no automático, ela vai à igreja no automático, ela busca, ela tem vontade. Quantas pessoas? Mas ela está cega, ela não consegue enxergar. E a terapia, uma eficaz, é claro, ela pode ajudar nesse sentido. E não é por eu ser terapeuta, porque antes eu também achava isso. Antes de ser terapeuta, eu fazia terapia. Então, como é importante a gente se libertar dessa cegueira, que muitas vezes a gente não vê. Eu conheço muitas pessoas que falam lindo sobre Deus, pessoas que conviveram comigo, e a fala era muito bonita, parecia que tinha uma conexão imensa com Deus, e fazia grandes maldades, né, com pessoas de várias idades, inclusive com crianças. De destruir emocionalmente, mas porque tinha dor, e a dor vinha de geração em geração. Mas, como é importante nos libertar, não é possível uma pessoa cega conduzir a outra, as duas caem, né? E quantas vezes eu vejo pais e mães fazendo isso com seus filhos. Eu conheço um caso que eu vou citar, mas lembrando que não é um, são vários. É só para o vídeo não ficar muito longo. Que o pai foi uma pessoa muito ruim para os seus filhos, assim, uma pessoa muito difícil, que também mal nem falava da sua família de origem, de tanto problema que tinha, ninguém sabia o que tinha acontecido na infância dele, na juventude, nada. Ele não falava nada dos pais, dos parentes, nada, nem para a esposa, nem para os filhos. Tinha grandes características narcisistas, muitas características narcisistas, e emocionalmente destruiu um filho mais velho, né? Assim, é um homem bom, mas tinha muitas dores emocionais. E a mãe, uma pessoa bondosa,
para os seus filhos. Ela tentou, dentro do seu possível, fazer coisas boas, mas tinha uma cegueira também muito grande, por conta das suas dores. Então, por pouco, eu fico pensando assim, essa mulher não destruiu o casamento dos seus filhos. Quando nasciam seus netos, ela ia até a casa, ficava meses e meses e anos. Isso porque não gostava de alguém. Imagine se gostasse. Quanto tempo ficava? Você ficou quase 2 anos. Então, não é, eu estou citando esse exemplo, não é para criticar, é para mostrar o quanto que as nossas dores emocionais ficam ali guardadas. A gente coloca no tapete para sobreviver e daí a gente vai destruindo gerações futuras. E essa mesma mulher, ela tem uma preferência pelos meninos. E a neta se sente rejeitada. E ninguém enxerga. Sabe? Os filhos não conseguem ver também. Não estou dizendo que tem que julgar a mãe. Não é nesse sentido. Mas é impossível tirar a cegueira, precisa tirar a cegueira para enxergar. Minha mãe não é a santa que eu gostaria que fosse. Não é a perfeita que eu gostaria que eu fosse. E está tudo bem. Ela me deu o que ela conseguiu me dar. Mas a cegueira precisa sair. Eu conheço muitos casamentos que foram destruídos por conta dessa cegueira. O esposo, ele tá tão infantilizado, tá tão grudado na sua mãe, ou mesmo na família de origem, às vezes as irmãs, geralmente mulher, infelizmente. E não conseguem ser homem, não conseguem ser esposo, não conseguem ser pai. Então, é algo para a gente pensar sim. Eu dei exemplo de família, mas isso é muito mais amplo, não é só família. Muitas vezes tem cegueira no trabalho também. De, por exemplo, tem um funcionário que se esforça bastante e o chefe não enxerga, ou porque tem muita inveja dele, só olha essa parte, não tem dores emocionais. Quantos chefes têm destruído os seus funcionários? Eu, particularmente, tive vivência de algumas chefes de mulheres horríveis. Dou graças a Deus de ter me libertado. Hoje eu posso dizer que estou tranquila, mas não foi fácil durante muitos anos de, por exemplo, ter que ficar provando que eu tô falando a verdade, porque arquitetava, porque inventava, que ser humano que é. E eram pessoas com dinheiro, pessoas que tinham seus talentos. Daí você fala, pra que fazer isso? Dor emocional. E algumas diziam, uma dizia que era muito temente, que gostava muito de um determinado anjo, a outra que acreditava, ambas falavam que acreditavam muito em Deus e faziam maldades para os seus funcionários imensa de arquitetar. Uma delas arquitetava mesmo. A outra era arrogância pura, mas é dor. É dor e precisava curar. Então, o que eu quero dizer é que uma pessoa ela está inserida em vários ambientes. E até mesmo na igreja, já vi, por exemplo, funcionária da igreja tratando mal os fiéis. Então daí você fala, gente, o que é isso? A pessoa fala pra mim, Dani, você precisa ajudar. Já teve uma situação assim. Eu falei, eu não consigo, ela não é minha cliente. Eu não posso chegar pra ela, eu não tenho esse direito de falar alguma coisa. Eu não sei o que passa na vida dela. Então eu tirei isso de salvadora. Eu vou ser a terapeuta de quem me procurar, mas eu não posso salvar o mundo, salvar todas as pessoas e ficar conversando com elas. Eu faço a minha parte, mas aí cada um faz a sua parte, nós somos adultos. Então é algo para pensar sim e temos que pensar em tirar essa cegueira, porque viver uma vida inteira cego é jogar na lata do lixo a vida, né? Porque só vegeta, só vive, sobrevive, não é viver. Não é viver mal-humorado o tempo todo, brigando com todo mundo, arrumando encrenca. Não é viver. Então vamos pensar sobre isso. Beijos, até o próximo vídeo.